Livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom para todos, começando ao vivo nesta quarta-feira, hoje é dia 2 de março de 2022, estamos ao vivo pela TVT, Rede Aberta, TV Digital 44.1, na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Se você está fora dessas cidades, vem para as redes sociais, youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. Nas nossas redes sociais, além de acompanhar o Bom para Todos, você participa. Comente, me diga de onde você acompanha o nosso programa, cidade, estado, se você está aqui no Brasil, se você está aí fora. Deixa tudo registrado ali nas redes sociais, tendo aquele tempinho ao vivo aqui, eu leio os comentários, a gente troca uma ideia. E é sempre um momento interessante, eu gosto muito de receber o comentário de todos vocês, tá bom? A gente está ao vivo também pela Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, todos os dias dá para você sintonizar e acompanhar o programa também pela Rádio Brasil Atual. São várias as formas de acompanhar o Bom para Todos, portanto, escolha uma e vem com a gente nessa tarde, nas nossas conversas aqui dentro, tá bom? A gente vai conversar com o Fernando Brito, editor do Tijolaço. Vamos falar sobre pesquisa eleitoral, acaba de sair, Poder Data, a gente vai trazer os principais números. Vamos falar sobre essa situação, é claro, da guerra Ucrânia, Rússia. A ONU acabou de ter uma resolução, né? Foi analisada e votada uma resolução contra e de repúdio à guerra contra a Rússia. A maioria dos países votou a favor dessa resolução e a gente vai trazer isso também com o Fernando Brito. Logo depois eu recebo o Rubens Savai, a gente vai falar um pouquinho sobre impactos na economia aqui do Brasil em relação ao que está acontecendo no leste europeu. O Rubens Savai é coordenador da pós-graduação em Economia Política da PUC São Paulo e ele vai trazer para a gente, então, quais as perspectivas em relação à economia brasileira diante do que a gente está acompanhando ali na Ucrânia. E a gente finaliza com o professor Lejane Mirhan, as quartas, participação garantida aqui no Bom para Todos, ele falando sobre geopolítica mundial e, claro, a gente vai se aprofundar na análise dessa guerra, vamos nos atualizar, inclusive, com o professor Lejane sobre o que está acontecendo nesse 6º dia de guerra, sobre movimentações da Rússia e, claro, sobre também essas resoluções da ONU e as discussões da União Europeia em torno desse conflito todo, tá bom? O professor Lejane sempre nos atualiza, então, sobre o que está acontecendo ali na Ucrânia. Esse é o programa de hoje. Vamos começar com as principais notícias do dia, então, para a gente ficar bem informado sobre tudo que vai passar aqui pelo programa de alguma forma. Essa nova pesquisa eleitoral traz Lula com 40% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro com 32%. A Poder Data foi divulgada hoje, aponta para uma diferença aí de 8 pontos entre esses dois principais candidatos. Ciro segue logo em seguida com 7%, Moro tem 6%, Eduardo Leite surge com 3% das intenções de voto, empatando com João Dória na margem de erro, João Dória que tem ali 2% das intenções de votos. Mais notícias. Jair Bolsonaro afirmou que a exploração em terras indígenas é a única saída para o Brasil ter independência em fertilizantes agrícolas. Depois que a Belarus anunciou ontem que vai suspender a exportação do produto aqui para o Brasil, hoje Bolsonaro culpou a demarcação de terras pela falta de autonomia no setor. Em suas redes sociais ele escreveu assim, nosso projeto de lei número 191 de 2020 permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas. Com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar, agronegócio, economia exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. Mas, veja só, enquanto Bolsonaro enviava esse projeto de lei para explorar terras indígenas em 2020, a Petrobras fechava uma importante subsidiária que produzia fertilizantes no Paraná. Pois é, a Araucária foi fechada em janeiro de 2020. 1.000 trabalhadores diretos e indiretos perderam seus empregos nessa ocasião. E Bolsonaro se empenhou para que as obras de uma usina de fertilizantes da Petrobras, que está localizada em Mato Grosso do Sul, a UFN3, não fossem retomadas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, revelou a pressão de Bolsonaro na Petrobras para que essa unidade fosse vendida ao grupo russo Acron.
como revelou a ministra num evento em Três Lagoas, no dia 4 de fevereiro, às vésperas da viagem de Bolsonaro à Rússia. Dá uma olhada na fala da ministra. E conversando com ele sobre os temas que nós vamos tratar na Rússia, falei para o presidente que um dos temas era a UFM3. E ele imediatamente ligou para o presidente da Petrobras e pediu que tivesse celeridade nesse processo para saber o que ia acontecer. Quem avisou Tereza Cristina da venda da refinaria a um grupo russo foi o presidente da Petrobras, o general Lune Silva, por uma mensagem de aplicativo. Dá uma olhada. Bom dia, ministra. Concluímos a venda da UFM3 para a Krom. E já estamos avançando com os complementos dos entendimentos com o governador Reinaldo Azambuja. Tenha um dia abençoado, general Lune Silva. E antes de divulgar essa informação no evento, Tereza Cristina consultou o ministro das Minas e Energia sobre o assunto. Vamos ver. E aí, né, na hora que ele mandou aqui a mensagem que eu podia falar, eu liguei para o ministro Bento Albuquerque, por isso que eu saía de fora, que está no Uruguai. Mas me atendeu e eu perguntei para ele, ministro, eu posso falar? Pode! Então, eu quero dizer que a UFM3 vai sair desse imobilismo. Informação, o Brasil hoje é quase totalmente dependente da importação de fertilizantes. 85% desses produtos são comprados no mercado internacional, sendo que a Rússia é um dos maiores fornecedores para o agronegócio brasileiro. Mas uma última notícia, a Assembleia Geral da ONU aprovou agora há pouco uma resolução contra a Rússia. O Brasil votou a favor dessa resolução. O texto foi proposto por quase 100 países, aprovado por 141 votos, e repudia os ataques russos contra a Ucrânia, pede a retirada imediata das tropas e apela para que negociações sejam estabelecidas. 5 países votaram contra a resolução e 35 se abstiveram. Esse é o cenário, então, ali na ONU. Vamos conversar com o Fernando Brito, editor do Tijolaço, um pouquinho sobre todas essas notícias do dia. Tudo bom, Fernando? Como você está por aí? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde a você, Thalita. Só para complementar essa informação, foram 141 votos a favor da resolução que condena a Rússia e 5 contrários e 35 abstenções. Um detalhe curioso é que entre os países que se abstiveram estão, exceto o Brasil, todos os BRICS. A Rússia, evidentemente, votou contrário, a China se absteve, a Índia se absteve e a África do Sul se absteve. Quer dizer, no bloco dos BRICS, o Brasil foi o único voto favorável, embora as pessoas se confundam com a posição que o Bolsonaro externa, que nós vamos ter a oportunidade de comentar, né? É aquela coisa que o Bolsonaro, mesmo quando está certo, está errado. Né? Ele consegue essas proezas. Mas eu vou começar comentando essa pesquisa do Poder Data, que revela um quadro, na minha opinião, mais uma vez, de estabilidade. O Lula, em relação à pesquisa anterior, que foi feita nos dias 15 e 16 de fevereiro, mantém os mesmos 40%. O Bolsonaro, como se costuma dizer no jargão jornalístico, quando a variação é dentro da margem de erro, oscila de 31 para 32%. Então, é uma diferença muito pequena para a gente poder dar valor estatístico a ela. As novidades são, primeiro, a queda do Moro, que em 15 dias perde 1/3 dos 9 pontos que possuía na pesquisa dos dias 15 e 16, baixando de 9% para 6% e caindo para a 4ª posição, numericamente atrás do Ciro Gomes, que volta aos 7% que tinha na pesquisa feita na virada do ano, tinha acontecido uma queda para 4%, e agora ele oscila de novo para os mesmos 7%, ficando 1 ponto à frente de Moro. Então, isso aí talvez seja um movimento mais significativo e nos ajude a entender por que o Bolsonaro saiu daquela sequência de quedas que ele vinha tendo
no final do ano passado e passou a apresentar uma relativa estabilidade no início desse ano. São os votos que tendiam a ir para o Moro que, muito provavelmente, estão retornando para o Bolsonaro em função do péssimo desempenho do ex-juiz nas pesquisas eleitorais. É bom a gente lembrar também que nessa pesquisa entra um nome extra, que não estava contido na pesquisa passada, e que pode também ter contribuído para esvaziar um pouquinho a candidatura do Moro. É o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que não aparecia na pesquisa anterior, porque, em tese, não seria mais candidato depois da derrota nas prévias para João Dória, e reaparece com 3% como possível candidato do PSD. Eu ainda acredito muito pouco nessa possibilidade, mas a relativa manutenção do patamar do Dória, que tinha 3 e baixou para 2, isso pode ser apenas uma diferença de décimos ali no resultado da pesquisa, porque há os arredondamentos, e o Dória continua naquela posição lamentável que a pesquisa CNT-MDA agudizou quando mostrou ele com apenas 1,8% das intenções de voto. Então, na minha opinião, não há uma mudança qualitativa nas pesquisas, há um quadro de cristalização dos resultados. É evidente que a gente sabe, né, que na hora em que as coisas se afunilam, o candidato da esquerda e da centro-esquerda é o Lula, e o da direita e da centro-direita é o Bolsonaro, e esse quadro, na minha opinião, salvo mudanças provocadas pela entrada dos meios de comunicação na campanha eleitoral, vai permanecer até o final. A disputa continua polarizada entre Lula e Bolsonaro. Os dois somados alcançam sempre alguma coisa em torno de 70% dos votos. Quando você tira aí, normalmente os 10%, que são brancos, nulos, não comparecem para votar, deixa para dividir na chamada terceira via alguma coisa na faixa, talvez um pouco menos, de 20% dos votos, que não é suficiente nem para alcançar Lula, nem para alcançar Bolsonaro. Então, as opções ficam aí, elas não mudam, a não ser que aconteça algum movimento inesperado, né? E com Jair Bolsonaro a gente pode esperar o inesperado. Eu acredito que essa cristalização das pesquisas, ela é um dado irreversível do processo. Só para fechar essa questão de pesquisa eleitoral, você acredita na possibilidade, a partir dessa pesquisa e de outras que a gente vem acompanhando, de vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula? Difícil dizer isso, Thalita. Depende de vários fatores. O primeiro deles é a situação econômica do país. Aliás, do país não, a gente está vendo que é a situação econômica do mundo, né? Porque um agravamento ainda maior da crise que nós estamos vivendo, e isso não é nada difícil, pode fazer Lula ter um resultado positivo já no primeiro turno, né? Tamanha o agravamento da situação social que a gente tem no Brasil. Hoje eu tive que sair para ir no banco pagar uma conta, dessas que não dá para pagar pela internet, e estava olhando na calçada da rua ali, e me lembrando do noticiário das televisões, né, da crise humanitária lá na Ucrânia, na fronteira da Ucrânia com a Polônia, etc. E eu estava lembrando daquelas pessoas ali, né, recebe café, recebe sopa, recebe roupa, recebe brinquedo, recebe passagem, recebe ticket, recebe o diabo 4, né? E a calçada aqui juncada de gente dormindo em cima do papelão, né? Numa crise humanitária que esse país não consegue perceber, tem uma intensidade muito maior, talvez das que com muita justiça nos comovem quando a gente assiste na televisão. Então, eu acho que, não havendo um agravamento ainda mais cruel dessa crise econômica, a gente tende a um resultado que é ali na beirinha do primeiro turno, né, com Lula fazendo alguma coisa em torno de 48% a 52% dos votos válidos, o que deixa completamente imprevisível se vai ou não fechar. Agora, a gente não sabe também, a população é insondável, né? Pode haver um movimento que, em cima da hora, né, feche a eleição
entendendo que é mais seguro liquidar no primeiro turno, né? Embora as perspectivas de segundo turno até agora também não revelem qualquer outra possibilidade de vitória que não seja do Lula. Sim. Agora, voltando àquele ponto que você comenta no início da sua fala sobre essa observação importante que você traz em relação ao voto dos BRICS, né, contra essa resolução da ONU, e só o Brasil votando a favor da resolução, eu queria ir além, e a gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, sobre essa narrativa uníssona que existe na grande mídia atualmente sobre essa guerra ali na Ucrânia. E eu queria que você trouxesse um pouco essa reflexão aqui para a gente. Você falou que nunca viu uma só voz tão realmente monolítica como existe agora na grande mídia em relação a esse conflito. É isso mesmo? Eu queria que você compartilhasse esse pensamento aqui com o nosso público. Olha, eu acho que era o Foster Dulles que dizia isso, né? Os países não têm amigos, os países têm interesses. Quais são os interesses desse conflito? Um é a expansão do domínio norte-americano, domínio militar norte-americano, através de uma organização que apesar de reunir 3 dezenas de países, são os interesses norte-americanos que guiam a OTAN e que, desde a dissolução da União Soviética, foram avançando passo a passo na colocação de bases militares, baterias de mísseis, cada vez mais próximo da Rússia, que era o que remanescia da União Soviética. E chegaram ao ponto que a Ucrânia era a última fronteira e ia ser ocupada. A distância das fronteiras da Ucrânia para Moscou, a partir de alguns pontos, ela não chega a 400 quilômetros. Então, ela é muito mais perto, por exemplo, do que os mísseis que foram colocados em Cuba, na crise dos mísseis de 62, é muito mais perto de Moscou do que eram aqueles mísseis em relação a Nova York ou a Washington. Digamos assim, é na cara do gol. O próprio Putin, daqueles seus discursos, ele disse que, olha, isso aí com um míssil Tomahawk é 40 minutos de voo e com um míssil hipersônico são 5 minutos. Isso é essencial na defesa antimíssil, porque a defesa antimíssil depende da identificação, localização, tracejamento da rota, disparo e trajetória do míssil antimíssil para ser detida. Portanto, é praticamente um míssil indefensável que se coloca a essa distância. Tanto é assim que, por inspiração dos Estados Unidos, foi feito um tratado mundial, do qual o Brasil é signatário, em que a maioria dos países não tem direito legal de produzir mísseis com alcance maior do que 300 quilômetros. É o nosso caso aqui. O Brasil não pode produzir mísseis com alcance maior do que 300 quilômetros, o que também torna esses mísseis completamente ineficazes para o Brasil. Quando houve aquela história da guerra, suposta guerra liderada pelo general Eduardo Bolsonaro, do Brasil contra a Venezuela, eu até brinquei no blog, dizendo o seguinte, olha, um míssil colocado na fronteira do Brasil com a Venezuela, apontado para Caracas, não chega na metade do caminho, por causa do alcance. Então, esse é o interesse militar que o Putin resolveu afrontar, e fez de uma maneira que a gente até agora não consegue saber se ele está disposto, se ele tem condições de respaldar a jogada perigosa e ousada que ele teve. Eu, particularmente, não acredito nessas histórias que a gente ouve na televisão, que as tropas russas estão atrasadas, que não tem suprimento, que não tem combustível, o soldado russo está furando o tanque de combustível para o combustível vazar e eles não poderem avançar. Eu não acredito em nada disso. Acho que existe uma preocupação do Putin em conter o avanço. Eles dispõem de tantos mísseis quanto os americanos dispunham naquilo que a gente, apertando um pouquinho a memória, lembra que aconteceu em Bagdá. A gente via a cidade completamente iluminada por dezenas de mísseis. Os russos têm mísseis para fazer isso em Kiev ou em Kharkiv, eles têm de sobra.
né? Mas eu acho que eles estão presos numa questão que já está péssima para eles, que já está o pior possível para eles, de não serem transformados em açougueiros perante o mundo. Entendeu? Então, acho que esse retardamento é uma esperança que eles têm de derrubar a resistência ucraniana, que é muito forte e que, sobretudo, né, se respaldou, né, de uma condução que teve o presidente Zelensky, né, que faz jus a toda a sua carreira profissional anterior, né, de ator. Ele se portou de uma maneira que conseguiu atrair a simpatia do mundo inteiro. Vocês podem notar, ele já não aparece na televisão como aparecia antes, durante a negociação, paletó, gravata, etc. Muito menos aparece de uniforme militar. Ele aparece ali como um jovem de camiseta, né, verde, e fala de uma maneira, né, com que parece que ele está exigindo, e está exigindo do mundo ocidental que parta para esse disparate, né, de detonar armas, né, de destruição em massa econômicas. Porque excluir um país do tamanho da Rússia de todo o comércio internacional, e pior, excluí-lo de todo o comércio internacional, exceto o de gás e de petróleo, que é vital para a Europa. Então, você não pode fazer negócio nenhum desde que faça esse do gás e do petróleo. Então, nós estamos vivendo uma situação absurda, uma situação louca. E o Brasil, né, está correto de não ir agitar a bandeirinha lá, vou boicotar também, nós não temos nem o que fazer com isso. E nós devíamos e devemos manter uma política de neutralidade, que não é uma política de omissão, é uma política de neutralidade, que permita a gente colaborar num esforço para o que é mais urgente neste momento, que é interromper aqueles conflitos, que é interromper o massacre de gente civil e militar que está acontecendo ali, tá? E começar um diálogo para estabelecer razões aceitáveis de entendimento, cláusulas aceitáveis de entendimento, que eliminem esse foco de conflito. Há uma esperança muito grande agora, porque a China resolveu assumir, porque tem essa posição de neutralidade, resolveu assumir um papel mais ativo na negociação do que, a meu ver, tem que ser um imediato cessar-fogo incondicional das duas partes, para depois começar a discutir quais são as condições que cada parte coloca para essa situação. Sobre a questão dos fertilizantes, você me recorda que você citou um número da nossa dependência de fertilizantes em relação às importações. 85%. Isso. Esse número era um pouquinho menor alguns anos atrás. E isso sempre foi uma preocupação no Brasil. Quando no governo militar o Brasil resolveu invadir o Cerrado com a agricultura, criar uma fronteira agrícola no Cerrado, nós tivemos que resolver dois problemas. Um era a acidez do solo, que se corrigia colocando calcário, e isso dependia de maquinário agrícola. Então, nós avançamos muito nesse sentido, equipamos a Embrapa para criar a tecnologia necessária, né, para dosar essa desacidificação do solo, né, e tivemos um resultado extraordinário. E o segundo era a questão dos fertilizantes, porque as terras do Cerrado eram terras, e são terras muito pobres, que carecem de utilização intensiva. Então, o Brasil partiu, na época, com duas empresas para resolver esse problema. Uma, as subsidiárias da Petrobras, criadas para mineração e para a produção de fertilizantes, respectivamente a Petromisa, Petrobras Mineração S.A. e a Petrofértil, que se dedicaram, basicamente, naquele momento, a explorar um minério que era mais difícil e mais escasso para a gente, que era o fosfato. Nós tínhamos grandes jazidas localizadas, temos ainda, grandes jazidas localizadas em Sergipe, que ficaram
depois do processo de desestatização do Collor, em que foi extinta a Petromisa e a Petrofert também foi extinta, elas ficaram com uma bolinha de ping-pong entre a Vale do Rio Doce e a Petrobras, sem investimentos, e até hoje funcionando de maneira muito precária. Sim. Não temos condições de resolver esse problema do potássio de maneira imediata. Embora também não seja necessário invadir as terras indígenas, porque o Brasil possui outras jazidas de petróleo, possui jazidas de fosfato, em Araxá, em Catalão, em Goiás, em Cajati, em São Paulo, em Lagamar, em Minas, em Ouvidor, em Goiás, em Irecê, na Bahia, Patos de Minas. Então, nós temos mais uma cidade chamada Tapiras, e um outro lugar chamado Vassouras, em Sergipe, que nós temos rocha fosfática e concentrado fosfático para explorar. Além disso, no ano de 2017, eu vou me recordar aqui qual foi o ano, rapidamente. No ano de 2017, saiu inclusive na imprensa, uma empresa chamada Verde Agritech montou uma fábrica de fertilizantes em São Gonçalo, que é uma cidade no Triângulo Mineiro, para explorar uma mina de 3 bilhões de toneladas de rocha, numa modalidade diferente do cloreto de potássio, mas que é o silicito de potássio. Só essa mina, tem capacidade de produzir 300 milhões de toneladas de potássio. Isso aí é mais ou menos 7 ou 8 vezes todo o potássio que se já usou para fertilizar a terra no Brasil. Então, não falta petróleo, não é preciso sair correndo, invadir terras indígenas. Isso a terra indígena aí é o alvo. O potássio é a desculpa. É só uma justificativa. O Bolsonaro quer que se invada a área indígena por qualquer coisa, por mineração de ouro, garimpos ilegais, nióbio, qualquer coisa. O que ele quer é acertar os índios. Então, é por isso que eu falo que o Bolsonaro, mesmo quando está certo, quer dizer, o Brasil precisa cuidar da produção de potássio, que provavelmente nunca vai ser o suficiente para o Brasil não depender de importações, tem que depender mesmo, a gente quer exportar, também tem que importar, senão não faz negócio em lugar nenhum no mundo. Deixa eu pegar esse seu gancho sobre fertilizantes, então, Brito, para passar para a nossa conversa com o economista e falar sobre impactos dessa questão aqui no Brasil. Brito, agradeço muito sua participação aqui sempre com a gente, viu? Muito bom te ouvir, muito bom ouvir as suas análises compartilhadas aqui com o nosso público, com o pessoal que acompanha o Bom para Todos. Um beijo para você, até semana que vem. Um beijo, obrigado a todos.